com exceção do Sr. Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, Jorge Pisco, que vos irá agora dirigir umas palavras. Sr. Presidente da República, Excelência, Sr. Presidente do Município do Seixal, digníssimos convidados, caros associados. Saúdo, em nome da direção da CPPME, todos os presentes, expressando o nosso regozijo e satisfação a todos os que individual ou coletivamente se associaram neste dia de tão profundo significado para todos nós. Muitos foram os que, não podendo estar presentes, nos enviaram calorosas saudações. A todos o nosso agradecimento. Permita-me, Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, que lhe dirija, em nome da direção da CPPME e de todas estas dezenas de micro e pequenos empresários aqui presentes, que do Norte, do Centro, do Alentejo, do Algarve, se deslocaram até nós para partilhar também convosco e também com Vossa Excelência, neste nosso aniversário, um agradecimento particular. A sua presença, uma vez mais, numa iniciativa da CPPME, hoje de forma presencial, legitima a importância das micro, pequenas e médias empresas. Muito obrigado. Caros convidados, com a conquista da liberdade e da democracia, emergiram diferentes movimentos de comerciantes e pequenos empresários um pouco por todo o país. A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas é a legítima herdeira desses primeiros movimentos e associações. A intensa atividade realizada pela Confederação nestas cerca de 4 décadas manteve sempre o foco na defesa das micro, pequenas e médias empresários. Contam-se por milhares as ações por nós desenvolvidas, entre reuniões, debates, entrevistas, colóquios, conferências, encontros institucionais, concentrações e manifestações. Permitam-me que distinga e valorize o trabalho da CPPME, das suas associadas e núcleos concelhios e regionais. Em todos estes anos, alguns deles muito difíceis, foi possível manter um elevado nível de intervenção e de resposta a centenas de solicitações que de todo o país chegaram até nós. Julgo poder afirmar que não houve exposição de problema que não tivesse tido a nossa resposta. Foram 38 anos marcados por profundas transformações no tecido económico nacional, durante os quais a CPPME foi crescendo e afirmando-se como importante parceiro empresarial junto da Presidência da República, da Assembleia da República, do Governo, dos partidos políticos, das autarquias. O protocolo que acabamos de renovar com o município do Seixal é a prova cabal dessas parcerias, que tem sido o único contributo institucional que a CPPME tem recebido para a sua atividade. A nossa atividade acabou também por se estender a cada vez mais órgãos de comunicação, televisão, rádio e jornais, que, reconhecendo o importante papel que desempenhamos na defesa das micro, pequenas e médias empresas e valorizando as nossas ideias e propostas, solicitam com frequência a nossa presença e as nossas opiniões. À comunicação social aqui presente, o nosso agradecimento. Como é sabido, os micro, pequenos e médios empresários têm um papel e um peso fundamental na economia nacional e a sua atividade é dominante na criação de emprego no setor privado. Segundo dados do INE, as nossas empresas representam 99,9% do total de empresas não financeiras do país, são responsáveis por mais de 77% do emprego e geram cerca de 60% do total do volume de negócios. Empresas que se distribuem por todos os setores de atividade económica, não financeira, ocupando na maior parte deles posições preponderantes e incluindo setores responsáveis por enorme entrada de divisas no país, como o têxtil, o calçado, a metalomecânica, a construção, a restauração, o comércio e o turismo. E também nos serviços sociais fazem notar a sua presença, como são exemplos os lares, as creches, os ATLs e os infantários. Estamos conscientes das nossas responsabilidades perante aquilo que representamos para o país. Não compreendemos nem aceitamos, por isso, que muitos apenas se lembrem de nós em momentos de crise ou em períodos de eleições e que durante o restante tempo nos discriminem ou nos afoguem em burocracias no acesso a apoios e a fundos estruturais, nos penalizem com atrasos nos pagamentos, nos carreguem de impostos, nos subcarreguem com enormes aumentos dos custos de algumas matérias-primas e de contextos, como a eletricidade,
o gás ou os transportes, ou nos impossam de ter assento no Conselho Económico e Social. Tudo isto acontece no incumprimento da Constituição da República Portuguesa, que no seu artigo 86, número 1, dispõe que o Estado deve incentivar a atividade empresarial, em particular das pequenas e médias empresas. É contra tudo isto que vimos lutando. Nos últimos 3 anos, enfrentámos uma crise pandémica, logo seguida ainda, apenas começávamos a respirar de uma súbita e abrupta alta da inflação, contendo uma brutal subida dos preços da energia e de muitos outros fatores de produção, do ferro, do aço e outros metais, madeiras, etc. Muitas vezes com situações de escassez. Situação que afetou globalmente o nosso país, muito prejudicou em particular as micro e pequenas empresas e respectivos empresários, sem condições para fazer refletir essa inflação nos seus preços de venda. Como sabemos, outros oligopólios fizeram à vista de toda a gente, conforme referiram o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal. Conhecedores das enormes dificuldades que todos atravessavam e que muitos continuam a atravessar, fomos a voz, consequente e construtiva, apresentando propostas, reclamando de medidas especiais para uma situação extraordinária e anormal, defendendo princípios e exigindo uma política económica e social que contribuísse para a melhoria das condições de sustentabilidade das micro e pequenas empresas, que correspondesse aos interesses económicos do país. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Não podemos afirmar que nunca fomos ouvidos ou que algumas das nossas exigências não foram atendidas, mas muitas das vezes isso ou aconteceu intempestivamente, ou com verbas insuficientes, ou envolto numa teia de burocracia que, quer pela demora, quer pelos custos, criou desânimo em vez de dinamismo e confiança no futuro. Embora reconheçamos algumas medidas positivas de apoio às micro, pequenas e médias empresas, em particular o apoio à retoma, às rendas e o programa a apoiar, devemos reafirmar hoje, como o fizemos na altura, que o Governo ficou muito aquém do que foi feito noutros países da União Europeia e do que a situação económica calamitosa existia. A verdade é que naquele período a esmagadora maioria das micro, pequenas e médias empresas foi encerrada administrativamente ou estando impedida de funcionar, foi efetivamente impedida de o fazer pelo confinamento de muitas outras empresas e dos cidadãos em geral. Mas o Governo fez de conta que nada tinha a ver com a situação, limitando-se ao anúncio efusivo de apoios e mais apoios, que não passaram do mero diferimento do pagamento de impostos e taxas, de moratórias de financiamentos contraídos anteriormente e da promoção de novas linhas de crédito bancárias, cujos benefícios se resumiam a pequenas bonificações das respectivas comissões e do aproveitamento do facto de os juros serem naquele momento negativos. Na altura, reivindicámos inúmeras medidas e apoios reais à tesouraria das empresas, que as dotassem de liquidez para fazer face à estagnação económica e aos custos básicos de sobrevivência, não tendo sido atendidos, infelizmente, por ninguém do Governo. Sim, é verdade, nos anos de pandemia, as nossas empresas continuaram a pagar praticamente todas as taxas e impostos previstos por lei, assim como todos os gastos e compromissos inerentes à sua atividade regular: a água, a luz, o gás, comunicações, seguros, comissões bancárias, assistência informática, HCCP, tratamentos antipragas, contratos de manutenção, entre muitos outros gastos que fazem parte da sua vida diária. Mas julgo que o pior, e temos aqui que o denunciar, na presença do órgão de soberania Presidência da República, foi que a insuficiência das medidas e dos reduzidos volumes dos apoios, ao manifesto desajuste regulamentar de tantas das medidas incapazes de encaixar na diversidade do tecido empresarial português existente, se juntaram obstáculos burocráticos e de calendarização que, apesar da existência das medidas, o pequeno empresário não lhe concedia aceder. E não foi só com a pandemia. Ainda com as inundações de dezembro e janeiro passados, aconteceu o mesmo. Foi a exigência da contabilidade organizada, como se não houvessem milhares de empresários legalmente com contabilidade simplificada. Foi a ausência de regulamentação atempada, mesmo de leis incluindo o Orçamento de Estado da Assembleia da República, como sucedeu com a suspensão do pagamento por conta. Foi a abertura de candidaturas tardiamente para lá, tantas vezes do entendimento da rede informática, muitas vezes com prazos curtíssimos, impedindo candidaturas. Foi a definição restritiva do universo de empresas com acesso, deixando de fora as empresas com acesso
empresas com cais semelhantes, como sucedeu com os postos independentes de combustíveis. Foi o eliminar do direito ao acesso a empresas por causa da data da sua constituição e logo sem histórico para cumprir os requisitos exigidos. Ainda recentemente, no Programa de Ajudas Europeias MAR 2030, do Portugal 2030, exige-se que as empresas das pescas e agricultura não tenham resultados negativos no ano anterior à candidatura, o que não se exige no Programa Compete 2030 e poderíamos continuar por aqui fora. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, ninguém pode acreditar que o desenho das medidas não era feito de propósito para o Estado gastar pouco. À partida, como aconteceu relativamente às inundações, anunciou-se uma ajuda de 20 milhões, mas a medida era feita para só se gastar em 2 milhões, como se veio a verificar. Todos sabemos que era assim, incluindo as medidas decididas pela Assembleia da República e unanimemente votadas. Mas depois vinha a regulamentação tardia do Governo e tudo ficava em águas de bacalhau. É só ver os números das ajudas com as últimas inundações. Apenas houve 34 candidaturas, porque a abertura das candidaturas apenas se veio a verificar 5 meses depois das inundações se terem vindo a verificar. A recente auditoria do Tribunal de Contas, autopropagandeado e voucher, diz que foram abrangidos 9.500 comerciantes, apenas 17% daqueles a quem se destinava e só abrangeram 30% dos potenciais beneficiários. Isto não deve, não pode continuar. Pelo menos não nos queiram enganar. Com tudo isto, o futuro próximo não se apresenta nada risonho. Tem ficado claro que as crises não são para todos. A proteção aos grandes grupos económicos e financeiros tem vindo a ser por demais evidente. As citações do Sr. Presidente da Caixa de Depósitos de que o foco deste banco de capitais públicos não são as micro, pequenas e médias empresas, mas sim as grandes empresas, e do Sr. Ministro da Economia, de que a grande aposta tem de ser nas empresas de grande dimensão e que as outras, se quiserem subsistir, o que devem fazer é ganhar grande dimensão, especialmente através de fusões, não nos deixam dúvidas. Assim como sabemos muito bem o que querem dizer quando utilizam a palavra fusões. O que se pretende, no fundo, é que os micro, pequenos e médios empresários vendam os seus negócios aos grandes operadores para que estes, assim, eliminem concorrência e possam impor à vontade as suas regras no mercado. No fundo, continuarem a fazer e, se possível, escalar o processo de domínio do comércio retalhista, onde meia dúzia de grandes grupos da grande distribuição controlam completamente o mercado, abusam da posição económica dominante para arrasar a concorrência, abusam da dependência económica dos seus fornecedores, explorando-os até ao tutano, até ao encerramento da última mercearia do bairro ou da aldeia do nosso interior rural. Isto nunca poderá ser bom para as micro, pequenas e médias empresas, não poderá ser bom para a economia do país e muito menos será bom para a generalidade dos portugueses. Continuamos a reivindicar uma boa aplicação dos fundos comunitários, garantindo o acesso das micro, pequenas e médias empresas sem obstáculos artificiais, como acontece em alguns programas em que as candidaturas estão sujeitas à apresentação de resultados líquidos positivos nos anos e exercícios anteriores às mesmas, precisamente os anos da inflação galopante e do aumento exponencial dos custos financeiros. No que toca ao PRR, era dever do Governo ter prestado atenção às micro, pequenas e médias empresas, porém não o fez e esta dita bazuca nem uma físega é para as micro e pequenas empresas. Não temos dúvidas da justeza das nossas posições e propostas. Como diz o nosso povo, o tempo é bom conselheiro. Comemoramos estes 38 anos com uma CPPE mais forte, dinâmica e atuante, porque comemorar um aniversário é sempre motivo de alegria. Aqui deixamos uma saudação especial aos muitos homens e mulheres que passaram ao longo destes 38 anos pelos órgãos sociais da Confederação, alguns infelizmente já falecidos, e a quem muito devemos e que nunca esqueceremos. Antes de finalizar, queremos deixar o nosso agradecimento a todos aqueles que contribuíram para o êxito desta iniciativa. Sem menosprezo por ninguém, temos de referir 3 entidades. A primeira, a direção da Associação Criar-T, pela cedência do pavilhão Leonel Fernandes, sem o qual não teria sido possível a realização desta magnífica iniciativa. Antes do início desta iniciativa, eu e o Sr. Presidente da Câmara tivemos a ocasião de ir cumprimentar os atletas que estão em vésperas de poderem sagrar-se campeões e assim subirem à 2ª divisão na sua categoria. É uma importante também, uma vez mais, para o desporto deste concelho.
A segunda é um nosso associado, a Just Bake It, pela oferta do bolo de aniversário que havemos de provar mais tarde. E, por último, àquela sem cujo empenho e contributo não teria sido possível concretizar esta nossa magnífica iniciativa. Refiro-me à Câmara Municipal do Seixal, na pessoa do Sr. Presidente Dr. Paulo Silva, que desde a primeira hora se prontificou em dar todo o seu apoio. Bem-aja a todos. Sr. Presidente da República, caros convidados e amigos, termino afirmando que continuaremos a lutar com determinação e com confiança, sendo necessário para o nosso sucesso reforçar o movimento associativo e empresarial na defesa dos interesses dos micro, pequenos e médios empresários. Juntos com a CPPME, somos mais fortes. Viva o 38º aniversário da CPPME. Muito obrigado.